Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que vai falar hoje, gente, sobre fotografia. É que no mês de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. A escolha da data remonta, gente, ao ano de 1839, quando a fotografia foi apresentada ao mundo. A invenção aconteceu lá na França. E antes de começar as nossas entrevistas, eu já te faço uma provocação. Saindo um pouco do automático e pensando um pouco com um olhar mais afetuoso sobre esse tema, para esse universo, você consegue perceber a importância da fotografia para a sociedade e para a sua vida? A primeira grande importância da fotografia é a preservação da memória. A fotografia permitiu ao ser humano perpetuar memórias de lugares, de pessoas e acontecimentos históricos. É ela que nos conecta, por exemplo, diretamente ao nosso passado, aos nossos ancestrais, ao nosso país e, por fim, à nossa humanidade. Para falar um pouco mais sobre o universo da fotografia, eu recebo aqui no estúdio o Sanagê, que é artista plástico e tem muita história com a fotografia, né, Sanagê? Obrigada pela participação, seja bem-vindo. Obrigado é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento contigo. E olha só, em ambiente virtual, a Bruna Evelyn, que é fotógrafa, também nos faz companhia. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Temos também um terceiro convidado, o Pedro Henrique Rocha, que também é fotógrafo e vai falar bastante a respeito desse tema com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, viu, Pedro? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Muito bem, todos apresentados, agora chegou a hora, portanto, do nosso bate-papo. É algo bem descontraído, bem leve, viu, gente? Eu só vou ficar devendo o café, tá bom? Aqui eu tenho um ritual, eu gosto de começar sempre do início, sempre pelo começo. Estava contando aí na introdução para vocês, né, que a fotografia é algo que aconteceu lá em 1800. Então, eu queria te eleger, Pedro, para começar, pode ser? Vamos falar um pouquinho a respeito da história da fotografia? O que você sabe da existência da fotografia, da história, para a gente começar o nosso programa que fala hoje a respeito dessa data tão importante, né? Que é o Dia Mundial da Fotografia. Na verdade, assim, eu nunca fui um historiador da fotografia, né? Eu estudei muito a fotografia a partir do cinema, quando eu estudei cinema, mas eu gosto de dizer que eu, na verdade, uso a fotografia mais do que a história como uma ferramenta de expressão minha, né? Eu gosto de lidar muito com o ser humano, eu gosto de trazer o ser humano no meu trabalho, então, na verdade, eu prefiro falar sobre a fotografia enquanto essa forma de expressão e não necessariamente da história dela, né? E me conta uma coisa, você sempre quis ser fotógrafo? Qual que é a sua história com a fotografia? Eu, na verdade, sempre gostei do ser humano. Eu caí na fotografia um pouco por acidente, né? Por causa de uma câmera que eu encontrei dentro de um armário em casa. Mas essa era uma época que eu já tinha essa relação com o humano, porque eu vivia no Rio de Janeiro, né? Eu, durante 13 anos, vivi no Rio trabalhando como ator. E por acaso um dia eu encontrei essa câmera e ali eu comecei a me apaixonar. E nessa relação também, enquanto ator com a televisão, eu fui vendo o quanto a técnica era interessante, o quanto eu podia me expressar mais através da técnica, mais do que como ator. Então, eu entrei na fotografia um pouco nesse sentido aí, por acidente, paraquedas. E você ainda é ator ou hoje você atua exclusivamente como fotógrafo? Acho que ator a gente nunca deixa de ser, né? É que nem bicicleta, você não desaprende, mas hoje, por estar vivendo em Brasília, não mais no Rio, nem em São Paulo, eu acabei migrando de vez, mas eu continuo interpretando. Se a gente entender a interpretação enquanto um jogo humano, né? Eu continuo interpretando com as pessoas com quem eu fotografo, porque essa é uma premissa minha. Eu trago a técnica da interpretação para dentro da fotografia. Muito bem, a gente vai falar bastante ainda a respeito do seu trabalho, da sua linha de atuação, mas agora eu vou chamar a Bruna aqui para o nosso bate-papo também, porque eu também preciso te perguntar qual é a sua história com a fotografia, Bruna. Você sempre quis ser fotógrafa? Como é que você descobriu a fotografia? Então, na verdade, inicialmente eu não queria ser fotógrafa, eu descobri a fotografia na minha vida quando eu tinha 18 anos,
tinha ganhado uma câmera do meu pai, essa câmera ficou guardada um tempo, e aí depois eu comecei a usar ela, fazia faculdade de arquitetura, fiz faculdade de arquitetura, e ao longo do tempo eu fui estudando e acabei me apaixonando. Eu gosto também muito dessa questão de contar a história de pessoas, dos sentimentos, então a fotografia surgiu aí, eu me apaixonei. Ótimo, a gente também vai abordar já já essa questão de você conseguir captar momentos e emoções, né? Eu acho que talvez, assim, na minha percepção de pessoa leiga com relação à fotografia, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a fotografia tem, quando você consegue captar um sentimento, né? Não é só aquela imagem, você consegue trazer a emoção daquela imagem para quem está vendo aquela fotografia. Sana G, vamos lá? Contar também para a gente qual que é a sua história com a fotografia, que tem toda uma particularidade, aí estava me contando nos bastidores. Perfeito, o faço com o maior prazer. Eu chego na fotografia por vontade própria, né? Eu queria ser fotógrafo. Transitei nos vários segmentos da fotografia, não no fotojornalismo, mas eu tive estúdio, eu fiz mais foto publicitária e mais no final eu fiz social. Né? Então a minha vida com a fotografia, ela cumpriu todo esse circuito. Mas como é que você chegou até a fotografia? Por quê? Porque eu sempre fui intrigado com o clips de papel, né? E porque o clips, ele não tem mola, ele não tem nada e é eficiente. E é um produto reconhecido no mundo inteiro, né? Tu mostra um clipe para uma pessoa, a pessoa sabe para que serve. E aí eu resolvi fotografar clipes. E foi aí que eu comecei a ter um trabalho autoral, no sentido em que eu fotografava os clipes e fui me divertindo com essa história. Então, assim, eu entrei nesse propósito, nesse desejo de fazer macrofotografia usando o clips como matéria principal. Muito bem. Pedro, você estava falando que você gosta muito dessa questão humana, né? Que você gosta muito de captar a humanidade das pessoas, que você é muito ligado às pessoas. A primeira foto que você tirou, assim, quando você teve consciência do poder que a fotografia teria na sua vida, você se lembra qual foi? Eu lembro das primeiras fotos, porque quando eu tive essa virada na vida, eu estava numa viagem para o Nepal. Foi a primeira oportunidade que eu tive de sair do país, acompanhando a produção de uma novela. E ali no Nepal, você vê, né, o Nepal é um país extremamente pobre, que sofre tanto com problemas políticos quanto problemas geográficos, né, é uma área de terremoto muito intensa. Mas eu percebia que as pessoas tinham muita vida no olhar, era aquele mix de muita pobreza, mas uma humanidade muito grande. E cada clique que eu fazia, eu via aquele olho ali brilhar, né, o olho das pessoas na rua brilhar ali na minha câmera, aquilo começava meio que mudar o meu caminho, né? E aí eu comecei a perceber que eu na verdade, estava gostando mais de contar a história das pessoas do que, de repente, de interpretar ou fazer alguma coisa. Essa foto, por exemplo, foi lá. Essa do Bruno foi no Nepal. E eu acho que foi mais ou menos ali, nesse momento. E depois, viajando, né, o mundo aí, a Espanha, durante o Caminho de Santiago, né, fazer o Caminho de Santiago, fotografando um pouco de paisagem também, mas sempre focado no humano. Depois Marrocos, que é um outro lugar muito rico também, né, de expressão. Então eu acho que foi meio por aí. Eu acho que o Nepal é o grande divisor de águas da minha vida. Você consegue nos contar a história dessas fotografias que a nossa equipe separou? Se a nossa equipe conseguir colocar novamente na tela para a gente observar. A primeira foto que apareceu, acho que foi tirada no Nepal, é isso? Essa é uma outra, essa né? já ainda não foi tinha no Rio de Janeiro. Essa é a minha segunda esposa no Canadá, uma arquiteta russa. A gente queria trazer um pouco dessa herança dela, né, das características ali do russo.
Mas essa já foi no Rio de Janeiro também, quando eu voltei para o Rio. Essas são mais retratos de ensaio mesmo, né? Uhum. Uma coisa mais feita em estúdio, né? Em estúdio. Mas, na verdade, essas aí eu sou até mais focado não na narrativa da fotografia em si, mas do olhar, né? Na expressividade do olhar. Essa já foi em Nova York. Muito bem. Olha lá, outra foto. Nova York também. Agora já trabalhando. A fotografia tem muito aquilo também, né? Você nunca está pronto. Então, eu, ao longo desse tempo, também venho estudando. Então, há muita experimentação, essa de Nova York, essa Bianca Bin, uma atriz também. Fotografei no meu estúdio aqui em Brasília. É um tema interessante de a gente conversar, de a gente debater, porque pensando assim, vivendo no automático, como a gente vive normalmente, a gente não para pensar na importância que tem uma fotografia, na importância que tem um trabalho como esse. Imagina só, fiquei pensando aqui, imagina a vida sem foto. Hoje a gente usa foto e vídeo para tudo, né? Está no nosso telefone, é algo prático, a gente quer registrar isso. Imagina como seria a vida se a gente não pudesse registrar esses momentos, se a gente não pudesse fotografar uma pessoa que a gente ama. Certamente seria muito diferente. Não dá, eu não consigo mais assim pensar nessa realidade, né? Muito curioso. Eu acho que a gente teria uma lacuna no passado, né? Por favor, não, eu concordo com você, é uma lacuna, um buraco ali, né? Eu acredito que a fotografia ela é meio que uma ponte do tempo com o passado, né? Então, se a gente não tivesse, talvez a gente não seria o que a gente é enquanto sociedade hoje. Talvez eu não tivesse aqui agora falando com vocês, né, de forma remota. Então, a fotografia, ela é o berço de muita coisa, né, na humanidade, do cinema, tudo. E também eu imagino que seja um instrumento para a gente lidar com as nossas emoções também, né? Porque fotografar é recordar. Se você recorda de alguma coisa porque teve muito sentimento envolvido ali. Através da fotografia eu tenho a oportunidade de resgatar os meus pais. Eu perdi minha mãe há 13 anos, meu pai há 12 anos. E além das memórias, né, que eu tenho, o meu recurso de resgate é a fotografia e o vídeo. É através disso que eu tenho a oportunidade hoje de mostrar para minha filha quem foram os avós dela. Ela teve a oportunidade de conhecer, então é um instrumento importante, humano, né? Poderoso isso que você falou agora, hein, Pedro? Muito poderoso. E você, Bruna? Me conta um pouco a respeito das suas fotografias. Eu sei que a minha equipe também preparou algumas fotos que você mandou aqui pra gente. Já já a gente vai resgatar aí. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho também do seu trabalho. Como é que você atua hoje? O que que você fotografa? Você fotografa tudo? Tem questões específicas? Eu fotografo casamentos, conto histórias de família. Há 10 anos, né, eu me apaixonei pela fotografia e eu trago hoje memórias de novas famílias, de Brasília. Às vezes a gente faz alguns casamentos fora, mas hoje o nosso foco principal é trazer fotos aqui de casais de Brasília. E além de fotografar, eu acho que hoje é um dos propósitos de vida. Eu acredito muito no poder das memórias das próximas gerações. Meus pais não se casaram e eu acredito que a fotografia de casamento foi algo que eu fui me realizando, sabe? Eu cresci com vários filmes, né? Eu amava filmes de romance quando eu era mais nova. Meu pai me levava muito no cinema. E minha mãe também revelava muitas fotos minhas, das minhas irmãs. Então, eu sempre tive muitas fotos desde sempre. Mas eu me apaixonei mesmo com a questão das fotos de casamento, porque eu acho que o casal tem conexão com a família, é algo documental, né? A gente fala arte ali no dia, mas a fotografia de casamento, ela traz muito o documental, então é lindo, assim. Eu acredito muito na força da memória do casamento. E na sua visão, Sanagê, o fotógrafo ele precisa ter uma visão humana também, né? Precisa ter sentimento naquilo. Dificilmente um fotógrafo vai fazer um bom trabalho se ele não conseguir colocar emoção ali, se ele não estiver se realizando naquele momento em que ele está fotografando. O que você acha?
Eu concordo plenamente contigo e tem até uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque eu sou assim até hoje. Se eu não me identificar com uma pessoa de qualquer natureza, quando eu era fotógrafo, eu tinha essa dinâmica também. Na época que eu fazia o social, né, o casamento, como a Bruna faz, se eu não gostasse do casal, ou do moço, ou da moça, eu não faria o casamento. É mesmo? Eu não fazia. Né? Então, porque... Isso é legal de abordar. Quero ouvir já a opinião ali do Pedro e da Bruna. Isso para mim era fundamental, porque veja só, por um momento você se apropria da alma daquelas pessoas. Então, olha que forte se eu não estiver emocionalmente envolvido com eles, não dá coisa boa. A foto, ela pode até ficar plasticamente interessante. Tecnicamente ela pode ficar interessante, mas qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade perceberá que não tem emoção naquilo. E eu tenho um exemplo prático que era do seguinte, teve uma época que eu comecei a fazer book, né? Fotografar as menininhas, as dondoquinhas e tal. E aí eu tinha uma maquiadora. Só que quando chegávamos num ambiente de foto, eu percebia que as meninas ficavam travadas. Elas... Não ia. Não ficavam à vontade, não desenvolvia a sessão. Não desenvolvia. Aí o que eu resolvi? Eu vou aprender a fazer maquiagem para, durante o momento em que eu estiver maquiando as moças, eu vou me apropriar da alma delas. E assim eu fazia e funcionava. Conquistava ali a confiança delas. Exatamente. O elemento de sedução, o elemento de conquista acontecia naquele momento em que você toca no rosto de alguém, né? E tal. E aí, quando entrava para o espaço da foto, qualquer coisa que você pedisse, ela faria. Já estava ali emocionalmente conectada e tal. Então, sem emoção não tem fotografia. E, dizendo um pouco mais, eu não fiz fotojornalismo porque eu não tinha a emoção necessária para o fotojornalismo. Falando em emoção, essas são suas fotos. São minhas... Quais as emoções que você queria transmitir nessas fotografias, Sanagê? Bom, nós estamos falando de um material de mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos tem essas fotos. E aí esses outros elementos que estão aparecendo aí nessa foto especificamente é tinta gráfica, e aquelas coisinhas branquinhas na foto anterior, essa coisa é papel quando você fura papel furado. Ok. Né? E aí, por exemplo, nesse trabalho que tem essa singeleza, eu passava horas para fazer, porque aí escolhia o plano, esperava o tempo da tinta escorrer, né? Então, o trabalho de estúdio sempre me cativou. Esse processo da elaboração. Processo criativo. Criativo, porque aí, naquele momento, eu estou trabalhando todas essas emoções que o trabalho vai estar me permitindo. Né? A tua foto, especificamente essa daí, eu percebo que é algo que precisa de uma sensibilidade para fazer e também para receber, para ver, não é? Exato. Não é em qualquer momento assim que você bate o olho que você vai entender, porque você tem todo um contexto. Isso. E era muito gratificante para mim esse processo de elaboração e de construção. Porque muitas vezes você não sabe muito bem aonde você quer chegar. Porque você começa a fazer e aí você vai mudando. Não, eu quero chegar nesse cenário, eu quero chegar nesse lugar. Né? Então, Nossa, que forte essa.
Essa eu acho que é de Bruna, não? Deve ser do Pedro. Essa não talvez. É minha. Essa já não é. A gente vai... Essa é minha. Essa é do Pedro, olha só. É do Pedro. Pedro, então comente, essa foto forte. Fiquei aqui com... Já me conectei com o bichinho ali que estava amarrado. Essa foto foi feita em 2016, quando eu estive no Marrocos. Eu passei 1 mês e meio ali no Marrocos. Isso aí é em Marrakech, é numa praça muito famosa chamada Jemaa el-Fna. E esse tipo de coisa acontece, é muito comum ali, né? Exploração animal para o turismo, né? Então eles cobram ali para você fazer fotos com os animais ou dos animais. Só que essa daí é uma foto meio que roubada, né? Porque eu fotografava com uma lente longa, então de longe eu acabava captando coisas que talvez um turista não vá ver, né? Eu consegui entender a emoção do bichinho ali naquele momento, né? E você percebe que ele não está posando, é algo natural. Então, é aí que vem o trabalho de vocês, né? Do fotógrafo sensível. Ele consegue captar a emoção das pessoas, o que elas estão sentindo, nesse caso, do animalzinho ali. Agora, me conta uma coisa. Me conta uma coisa. O Sanajay abordou uma questão interessante que eu fiquei curiosa. Também existe isso com vocês? Se não tiver ali uma conexão com o cliente, não faz a sessão? Como é que é isso? Quer falar primeiro, Bruno? Vai lá, Bruna. Olha, já aconteceu com você? Olha lá a fofoca. Já aconteceu de eu não me conectar com pessoas. Hoje não mais. Hoje eu encontro com os casais, a gente conversa bastante. Mas, assim, já aconteceram coisas muito engraçadas em casamentos, né? Por essa falta de conexão mesmo. Mães de noivo que deixam a gente muito no casamento, enfim, várias situações. Eu acho que a gente que trabalha com momentos em família, a gente sempre acaba se deparando com uma coisa ou outra fora do nosso controle. Eu acho que quando a gente é retratista, né, não sei como com os meus, mas aqui aparece uma situação ou outra com controle. Então, não é fácil, são muitas pessoas. Eu acho que dentro do casamento a gente aprende um pouco a ignorar muita coisa, porque são muitas pessoas, muitas energias. Então, se você não estiver realmente conectado com o que você foi para fazer, você perde um pouco dessa sensibilidade, porque as pessoas não estão ali apenas para viverem o momento ou serem fotografadas, né? Elas estão por vários fatores, então. Sim, e quem contrata esse serviço é porque também quer ter a sua emoção, né, sendo captada. Não é qualquer coisa, porque é um momento importante, porque é um momento que a pessoa quer recordar depois. Já aconteceu com você, Pedro, algum episódio desse curioso em que você até tentou, mas não rolou? Sem dúvida, eu sempre me posicionei como um retratista, né? E aí todos ficam assim, mas o que é retratista? Retratar é um dos termos mais antigos que existe, né? Mas por que eu digo retratista? Porque retratar alguém pressupõe uma conexão, né? Se eu não tenho, como o Sanajay estava falando, se eu não tenho uma conexão com quem está sendo retratado, dificilmente eu vou ter acesso à alma dessa pessoa, né? Falando de uma maneira mais bonita, mas o que eu quero dizer com isso? Ser retratado é estar também numa zona de desconforto, é estar vulnerável. Então, se eu não me conecto com a pessoa, talvez eu também não consiga proporcionar um ambiente para que ela esteja vulnerável. Então, quando essa conexão não acontece, dificilmente você vai conseguir uma foto potente. E, na verdade, o que eu busco na fotografia é o olhar, é a expressividade do olhar. Então, se eu não tenho essa conexão, não tem olhar. A importância desse olhar, né? Eu vou trazer para vocês aqui agora uma coisa que me veio à cabeça, porque recentemente a gente ouviu muito falar a respeito disso. A gente está em agosto, até ontem, né? Muito recentemente a gente estava falando muito, vivendo as Olimpíadas, e teve uma foto especificamente que deu o que falar, que tomou as redes sociais, que foi parar nas redes sociais de todo mundo, né? Nas capas de revista, jornal, enfim.
que é aquela foto do Gabriel Medina, né? Que foi um momento ali, precisou de uma sensibilidade muito grande, de um olhar realmente muito atento do fotógrafo. Eu queria que vocês comentassem essa fotografia, enquanto fotógrafos mesmo. Tecnicamente, a emoção, Sananja, o que você achou daquele registro? Eu achei que levaremos mais alguns milhares de anos e não conseguiremos fazer nada parecido com aquilo, né? Então, o fotógrafo, ele, além da sensibilidade, ele precisa de equipamento. Então, aquela foto, ela tem a destreza do repórter fotográfico, aliado a um equipamento de excelente qualidade. Então, é possível que o autor daquela fotografia, ele não tenha tido a dimensão do que ele estava fazendo. Ele estava fotografando o surfer. O Medina, quando ele faz esse movimento, ele estava se referindo à onda anterior que ele havia pego. Tá certo? Tipo assim, a minha onda anterior faz de mim ser o número 1. Sabe? Então, são muitos os elementos impregnados naquela foto que faz dela, que deu a ela a dimensão que ela tomou. Agora, com certeza, o equipamento, a lente de longo alcance, a sensibilidade do fotógrafo em acompanhar toda aquela construção daquela cena. Então, confesso que era uma foto que eu gostaria de ter feito. Muito bom. Tem alguma foto que vocês gostariam de ter feito, Bruna? Olha, não pensei nisso, mas eu sempre fico pensando e gosto muito desses casamentos italianos. Então, eu namoro muito tendências de casamento. Então, eu sempre acabo olhando e falando, nossa, casamento italiano. Eu já fotografei algumas vezes fora, mas hoje eu falo, nossa, eu gostaria muito de estar num cenário desse, numa vinícola, para fazer um casamento assim, coisa comum para muitos fotógrafos, né? É algo... Tem cenários que são mais fotografáveis mesmo, né, do que outros. Sim, com certeza. Eu acho que todo fotógrafo de vários estilos e de vários nichos tem algo que ele gostaria muito de fotografar. Eu gosto muito de casamentos diurnos. E assim, só comentando a foto do Medina, eu acho que além do que foi falado, o fotógrafo, ele preveu que aquilo poderia acontecer. Eu acho que é algo que às vezes acontece com a gente no nosso trabalho. Eu sempre fico tentando prever o que vai acontecer, né, um evento. Então, eu acho que ele, na cabeça dele, não sabia que aquilo ia acontecer por uma série de comportamentos. Então, eu acho que ele deve ter explicado o comportamento dele para poder fazer uma foto. Então, eu acho que, assim, me conecto muito com o casamento. Gosto muito de sombra. Então, eu acho que fiquei parando para pensar agora nessa questão da foto do Medina. Com certeza também ele precisou, para fazer aquela fotografia, pensar no posicionamento dele. Onde é que ele ficaria ali para pegar o melhor ângulo, né? Onde ele teria mais luz, enfim, tem toda uma questão técnica por trás também que precisa ser favorável para a fotografia ficar muito boa. Ô Pedro, vai pensando aí na foto que você gostaria de ter feito, porque daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre isso. Enquanto o Pedro pensa, a gente vai fazer um intervalo, vamos tomar um cafezinho e voltamos já já, tá bom? Para falar mais a respeito do Dia Mundial da Fotografia em si, desse universo, tá? Não sai daí.
Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, que hoje está falando a respeito da fotografia, porque no mês de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia, gente. Vocês já imaginaram como seria a vida sem a fotografia, sem que a gente pudesse fotografar os nossos principais momentos, aqueles mais importantes, aqueles que nos remeteram a alguma emoção importante? Pois é, a vida certamente seria muito diferente. O Pedro, um dos nossos convidados é o Pedro. No bloco anterior eu te fiz uma pergunta, né? Te fiz uma provocação, te perguntei qual seria a foto que você gostaria de ter feito, porque a gente estava comentando a respeito daquela foto do Medina que viralizou agora nos últimos dias, né, durante as Olimpíadas, em que ele aparece ali sob o mar, enfim, com a prancha foi uma coisa impressionante, né? Ficou quase na vertical ali, bem atrás dele. Essa é uma foto que você gostaria de ter feito? Se não, qual é a outra fotografia que você gostaria de ter feito? E também já emendo aqui na pergunta, tem alguma que você fez que te orgulha, que seja assim uma das principais ou a principal, a que mais te toca? Talvez a minha resposta vá num outro caminho, né? A que eu gostaria de ter feito, as que eu gostaria de ter feito, na verdade, foram todas que eu perdi. Eu não tive oportunidade de transformar em fotografia. A fotografia, né, assim como aconteceu ali na foto do Medina, ela também, você precisa aí muitas vezes de uma antecipação, que eu acho que era um pouco do que a Bruna estava falando. E muitas vezes você perde o momento decisivo, né? Uhum. Então, quando a gente perde esse momento decisivo, vem uma frustração absurda. Eu, por exemplo, perdi uma tempestade de neve no alto do Atlas, que é uma cordilheira no Marrocos. Eu peguei essa tempestade de neve começando, então você vê aquelas montanhas todas vermelhas, e de repente tudo aquilo ficando uma mistura entre o vermelho e o branco da neve. Eu não tive a oportunidade de fotografar isso porque eu estava voltando do deserto e já não tinha mais bateria de câmera. Então isso gera uma frustração muito grande. Agora, a que eu fiz e que eu me orgulho assim, de tudo que eu já fotografei até hoje, sem dúvidas, é a fotografia, né? São as fotos do nascimento da minha filha. Inclusive eu mandei uma também para vocês, não sei se vocês vão mostrar, mas eu acho que aquela ali é uma das fotos mais potentes que eu tenho, principalmente por uma questão pessoal, né? Nascimento da minha primeira filha. Então, ela é realmente uma foto muito emblemática para mim. Muito bem. O Sanagê, vou te trazer de volta aqui para o nosso bate-papo, porque você foi fotógrafo por muitos anos, mas hoje a sua principal atuação agora é a escultura, né? Me conta como é que foi essa transição. A transição acontece no momento em que entra a câmera digital. Um instrumento importantíssimo aqui na nossa parte. Eu sou zero em tecnologia, zero. E aí, na ocasião, eu estava entre os melhores fotógrafos de Brasília, tinha um estúdio prestigiadíssimo, mas eu me dei conta que eu não ia conseguir me desenvolver naquele cenário. E aí eu resolvi abandonar a fotografia do dia para a noite. Mas você abandonou, mas não abandonou assim totalmente, vai? Porque hoje você trabalha com elementos que já foram fotografias antes? Não, eu abandono total. Total. Não tenho câmera, quando eu viajo não fotografo, abandonei. A fotografia passou a ser uma outra coisa na minha vida que eu não sei o que é. E aí eu tenho um amigo que diz que eu estou só hibernando, porque ele diz que em algum momento eu vou voltar para a fotografia. Eu não sei quando, mas hoje é zero fotografia na minha história. Zero. Que curioso. Mas a fotografia está aí no teu DNA. Tá? Em algum momento é possível que o meu amigo esteja certo. Então, quando eu resolvo abandonar a fotografia, para não sair do meu tema, que eram os clipes, eu resolvi transformar aquelas imagens abstratas em coisas concretas, em coisas reais. Aí eu fui fazer um curso de serralheria para aprender a cortar, soldar, identificar material e começar a fazer as minhas esculturas. E eu gosto de esculturas de grande formato, eu gosto de fazer esculturas. As esculturas pequenas, a minha tem 2, 3 metros, né? E aí eu vou buscar
esses elementos que estavam na fotografia e trago para o cenário da artes plásticas. E aí teve um outro fator. Como eu não queria que as pessoas vissem o meu trabalho e dissessem, quem fez esse trabalho foi aquele serralheiro, foi aquele negão, porque aí o preconceito aflora, aí eu fui fazer um curso de artes visuais, de artes visuais, artes plásticas no Ducina. Então, eu me formei em artes plásticas, me formei em arte visual e hoje, graças ao meu trabalho, todo mundo reconhece Sanagê como escultor, como artista visual. Né? Mas é curioso que ou na fotografia ou nas artes plásticas, Sanagê, você está sempre tentando capturar realmente emoções. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não tem como mudar, não tem nem como você fugir. E essa minha postura, hoje eu trago para as esculturas. Então, assim, se eu chegar, isso são coisas que eu já vivi, tá? Eu chego na casa do cliente e ele fala, eu quero uma escultura aqui, nesse local. Aí eu falo para eles, esse local não é bom para botar a minha escultura, não. Então vai ser aqui. Não, se for aqui, eu nem vendo a escultura para você. Não faço questão de... A minha escultura vai ficar melhor ali. E um exemplo prático, eu fui vender uma escultura e a pessoa queria botar minhas esculturas entre duas palmeiras. Aquelas palmeiras enormes. Eu falei, senhora, não vou botar meu trabalho aí. A escultura vai sumir. Vai sumir. Aí ela falou, não, mas eu só quero se for. Então, tchau. Foi um prazer, obrigado pelo pão de queijo e tal, né? Do mesmo jeito que você fazia quando se conectava com o cliente da fotografia. Então, hoje eu faço o trabalho de escultura. Eu posso dar um pulo no tempo aí? Pode. Então, hoje eu estou aqui em São Paulo, porque acontece um evento na próxima semana que chama premiação da ABCA. O que é a ABCA? A Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Então, eles têm um prêmio anual. A associação existe há 75 anos. Nesse período de quando instituíram o prêmio para hoje, somente 4 artistas fizeram o troféu, e o desse ano, quem fez o troféu foi esse seu interlocutor. Né? Então, eu fiz o troféu de premiação da ABCA, são 18 categorias, e é por isso que eu estou aqui em São Paulo hoje. Muito bom, né? Parabéns então. Que bom que você também se encontrou na escultura, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E a arte é uma coisa aí que você não vai abandonar de jeito nenhum, imagina. Ô Pedro e Bruna, uma pergunta para vocês duas, a mesma pergunta, para vocês dois, a mesma pergunta. Qual é o maior desafio de ser fotógrafo hoje, na visão de vocês, de cada um de vocês? Pode começar pela Bruna, talvez? Vamos lá, primeiro as damas. Eu acho que hoje o maior desafio de um fotógrafo é, ao longo dos anos, ele manter a sensibilidade dele fotografando a mesma coisa. Trazer para a fotografia um renovo, trazer sentimento, se acostumar com aquilo. Falo porque, assim, todos os dias a gente vê um pôr do sol, a gente chega em lugares bonitos, então essa sensibilidade, ela precisa ser mantida. E eu acho que também trazer uma atualização mental sem perder a sua essência, porque, ao mesmo tempo, você precisa manter aquilo que tem dentro de si, você precisa acompanhar o mercado. Eu falo pelo meu mercado, que é o mercado que vai muito para o digital, né, para a tecnologia, todo mundo quer mostrar tudo hoje em dia. Então, eu acho que uma das principais coisas da fotografia hoje, desafios mesmo, é você manter a sensibilidade fotografando a mesma coisa com o passar dos anos. E para você, Pedro? Bruna, eu acho que a gente nunca viveu um momento tão favorável para a fotografia como que a gente vive hoje, né? A gente vive praticamente a era da imagem, tudo está apoiado nisso, tanto na fotografia quanto no vídeo, mas eu penso que se a gente entende a fotografia como uma ferramenta social de extrema importância, que faz com que a gente
possa se conectar com o passado, possa reviver o passado e aquela história, né, de evitar erros futuros. Eu acho que para uma ferramenta que é tão importante para a sociedade, falta incentivo. Ainda é um esporte, eu brinco, né, que a fotografia ainda é um esporte muito caro para se começar. Né, o equipamento todo que a gente compra é em dólar, todo é estrangeiro. Acho que falta uma facilitação, até para que outras pessoas, né, outros brasileiros pudessem também entrar pela fotografia e, junto com a gente, passar a registrar a nossa história, para que a gente tenha essa ponte lá daqui a pouco no futuro. Eu fiz essa pergunta para vocês porque eu fiquei pensando aqui, a gente está falando lá, quando a fotografia foi inventada, digamos assim, 1800 e muito tempo, realmente você precisava de um profissional ali, né, para fazer aquilo. Por muitos anos você precisou tirar, não me recordo nem o nome, era filme, né? Sim. A foto era em filme. Então o que eu quero trazer foram inúmeras mudanças que a fotografia sofreu até agora. O Sanagê foi aqui um exemplo, né, de que, enfim, não conseguiu lidar ali naquele momento com o avanço tecnológico, com as novas ferramentas e tudo mais. E hoje a gente vive realmente o mundo da imagem, mas também a fotografia está disponível para todo mundo, para os amadores, está no celular. Então, eu imagino que talvez ali, às vezes, a linha seja tênue entre o que pode ser profissional e o que não é. Talvez o segredo seja realmente na sensibilidade de quem tira a foto, né? E não exatamente no instrumento. O que você acha sobre isso, Pedro? Eu não sei, sim, existe essa linha tênue, né, entre o que é o profissional e o que é o amador, mas eu acho que mais importante do que essa coisa, né, do profissional e o amador é se a tua fotografia é genuína ou não, né, porque eu costumo dizer o seguinte, né, existe fotografia e existe imagem, produção de imagem. Hoje qualquer um é capaz de produzir uma imagem de olho fechado. Se eu pegar meu celular agora aqui, de olho fechado, eu já sei onde estão os botões, eu vou produzir uma imagem. Mas produzir uma fotografia que, de fato, seja honesta, genuína, que conte uma história, que tenha uma intenção, talvez para isso você precise não só de um treinamento técnico, né, porque é o que eu falo, isso para mim aquilo é só uma ferramenta. É uma ferramenta. Na verdade, o que eu uso para fotografar? A minha história. E o seu talento, então, né? O meu talento, mas talento se desenvolve, mas eu acho que o que torna a fotografia também tão potente, a fotografia de um fotógrafo tão potente, é a vivência dele. Eu não me sinto pronto, eu sempre digo para os meus mestres, são seres assim muito elevados na fotografia, eu caminho em direção a eles, mas ainda tem muito chão, e muita vivência. Quanto mais eu viver, for capaz de viver, mas eu vou ter sensibilidade, né? Eu vou me abrir e aí vou ser capaz de fotografar cada vez melhor. Por mais que hoje a fotografia seja muito acessível a todos, né? A gente tem uma máquina no telefone, então assim, qualquer um pode tirar uma foto a qualquer momento. Por mais que a gente esteja nessa era, você imagina, Bruna, que é muito fácil você diferenciar, né, aquela fotografia que é só uma imagem, aquela fotografia que realmente tem uma poesia, tem uma história, que capturou uma emoção. Eu acho que hoje a gente tem que treinar, não é todo mundo que identifica isso. Eu acho que hoje, vamos supor, os do Pedro, os meus, os do Savandi também, mas nem todo mundo tem esse identificar o que tem alma e o que. Hoje, com o avanço tecnológico, surgem outras profissões na imagem, até é interessante abordar isso aqui. Vamos supor, dentro dos casamentos hoje, o fotógrafo e o cinegrafista, ele não lida só com a questão de fotografar. Tem hoje o story make, ele faz mídias com celular, e a gente tem que disputar espaço também para o profissional, porque é uma demanda do mercado. Então, tem pessoas que trocam por um story make. E um casamento é algo para a eternidade. O stories vai postado no dia, né, apenas. E algo ali na vertical, né, não tem aquela emoção ali de um filme mesmo de casamento. Hoje, muitos profissionais
estão trabalhando só por questão de dinheiro, não tem esse compromisso com as pessoas, como eu acho que nós temos, então não é fácil hoje. Acho que a gente precisa também acabar educando as pessoas para vender a nossa ideia. Eu acho que quando você tem um trabalho na fotografia, você não vende foto, você vende a sua ideia, você vende o seu olhar, e é como ele falou, a sua vivência, você fotografa com o que você come, com as músicas que você escuta, com as pessoas que você convive ali no seu dia a dia. O artista, porque eu acho que a gente que trabalha com fotografia sensível é arte mesmo, você precisa que está em volta de você não se tornar apenas fotógrafo, você não ser só um fotógrafo, você trazer, além disso, poesia, amor ali no seu. Vocês têm alguma técnica preferida de foto para tirar fotografia, Pedro? Eu não tenho uma técnica necessariamente preferida, eu sou muito cara da luz, eu sempre pirei muito no comportamento da luz, então a forma como eu enxergo a minha foto, né, seria mais como um pintor enxerga um quadro. Então eu vejo a luz como uma tinta branca, a sombra como uma tinta preta, e dentro disso eu vou... Essa é a foto que eu falei do nascimento da minha filha. Essa para mim é emblemática. Então eu acho que essa exemplifica o que eu estou falando agora, né? A minha pira é a iluminação, o comportamento da luz. Muito bom. Linda foto, inclusive, viu? Parabéns. Tá. Bom, eu estou aprendendo aqui com vocês, a gente está, infelizmente, chegando aos minutos finais do nosso programa. Sanagê, eu preciso te perguntar se tem alguma questão relacionada à fotografia que seja muito importante que, porventura, eu ainda não abordei. O que você me diria? Eu diria... É um universo vasto. A gente está num momento, por exemplo, de muitos filtros nas redes sociais, muitos efeitos... Eu levantaria uma questão, mas que demandaria também dias e não horas de conversa, que é a tal da inteligência artificial, né? Então... Bom ponto. Mas é uma conversa muito maior do que se possa imaginar. Eu não tenho dúvida da importância da fotografia na nossa vida, na nossa história, até por ser... é o documento que nós criamos para a humanidade, né? Como entendo também que nós estamos numa zona de transição, quer dizer, a humanidade está nessa zona de transição, eu acredito que em breve tempo a fotografia ela há de se encaixar em algum lugar. Então, essa confusão que vem com a inteligência artificial, que vem com as câmeras em todos os celulares, que cada vez com recursos maiores, ou seja, eu espero e acredito que em breve tempo essas coisas encontrem o seu caminho, porque hoje está muito misturado, a ponto de, que nem Pedro colocou, você tem imagem e você tem uma outra coisa, né? E dificultando os profissionais, porque todo mundo hoje acha que tem competência de fazer uma boa fotografia. E não é bem isso. É isso. Né? Não é bem isso. Pedro, suas considerações. Qual que é a importância também de ter, já emendando aqui, um Dia Mundial da Fotografia para você? Qual que é a importância disso? Eu só quero acrescentar que eu concordo com o Sanagê. E eu acho que a importância é justamente essa, né? De trazer uma ferramenta social que trouxe a gente até aqui, né? E que continua sendo muito importante. Concordo que um dia ela vai se encaixar em algum lugar, mas eu ainda acredito na fotografia como uma ferramenta de resgate, principalmente humano. Né? Eu sempre falo muito sobre isso, né? A gente usa hoje a fotografia até como um posicionamento profissional, a gente vem usando de outras formas, mas o que eu acredito é que todo mundo hoje quer se diferenciar, mas não tem uma forma mais fácil, mas também difícil de se diferenciar do que se aproximando de si mesmo, se tornando cada vez mais humano. Então,
eu vejo a fotografia como esse resgate humano. Não acho que ela vai perder espaço, mas concordo com a Sanagê, ela vai se encaixar em algum lugar, em algum momento, e o Dia da Fotografia é importante para que a gente esteja aqui agora falando exatamente sobre isso. Muito bem. Se lembre, né, como é que tudo isso começou. Bruna, suas considerações finais aí a respeito dessa data tão importante e desse ofício, né, tão nobre. Eu sinto que hoje nós precisamos ter, né, essa consciência da tecnologia e trazer ela a favor para que o nosso trabalho chegue em um lugar, para que a gente dê a fotografia de forma e a fotografia chegue em muitos lugares, para muitas pessoas, como ela realmente é. Muito bem, senhores, foi um prazer, viu, conversar com todos vocês. Preciso agradecer também aqui a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho de cada um de vocês, que eu acho que é um trabalho, cada um, né, de cada um, é um diferente do outro, mas no final das contas envolve muita sensibilidade, envolve muita humanidade, e isso foi muito legal de conferir aqui. Muito obrigada, viu? Você me dá 10 segundos? Claro, fica à vontade. Eu não posso perder a oportunidade de agradecer a vocês e fazer um complemento de que eu tenho um livro que chama 96 Dias no Labirinto, que foi um livro que eu produzi durante a pandemia. Então, quem tiver oportunidade, dá uma olhada no Instagram. É um livro muito interessante, porque eu achei que eu estava fazendo um livro sobre arte e ele foi classificado como psicologia aplicada e autoajuda, quando foi para o SBN. E eu tenho também uma exposição que chama Sanagê, Pele e Osso, que é uma exposição que fala da diáspora negra, de preconceito, de racismo, e é uma experiência muito ímpar, muito interessante. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, adorei estar aqui com vocês. Eu gostei bastante da sua presença também. Bruna e Pedro, tem algum lugar, alguma rede social em que a gente consegue conferir um pouco mais do trabalho de vocês, para quem quiser acompanhar, está acompanhando a gente em casa? O meu é brunaevelinfoto.com.br, meu site, e brunaevelinfoto, meu Instagram, e bastante material do trabalho para quem quiser conferir. Muito bem. Pedro? Pode me acompanhar lá no Instagram, estou sempre lá colocando meus trabalhos, falando sobre fotografia. O Instagram é I am Pedro Brandão. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando sobre essa arte que é definitivamente minha paixão, é o que me faz viver hoje. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, um prazer conhecer vocês e até a próxima. Muito obrigada. Sanagê, tem algum lugar, alguma rede social que você queira divulgar aqui, onde as pessoas possam ver as esculturas, que já não é mais foto, agora é escultura? No Instagram. @Sanagê. Isso. E Sanagê é fácil de achar, porque só tem eu, né? Ninguém vai ter trabalho. Ninguém vai ter trabalho. Gente, muito obrigada, viu? Para você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que tenha sido um bate-papo gostoso, interessante e produtivo, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.